Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Divino Espírito Santo que nos ilumine, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora Virgem Santíssima interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem, na santa paz. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, o meu recadinho de sempre, gente. Nos ajude aí a alavancar essas inscrições, por favor. A gente precisa de mais inscritos. Então, compartilhe, peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Você que compartilha aí nos grupos, na igreja, por favor, peça para as pessoas se inscreverem, tá bom? Para poder nos ajudar aí, para a gente poder abranger o maior número possível de pessoas para que o canal possa crescer, tá bom? Para a gente poder fazer mais vídeo para você. Você que se beneficia, não é? E deixa aí também seus comentários, deixa o seu like, não é? O que você está achando, está gostando, não é? Então, por favor, nos ajude. Então, gente, hoje nós vamos continuar o estudo da Sagrada Escritura que nós estamos fazendo. Estamos estudando os livros históricos, o Antigo Testamento. Graças a Deus, já terminamos Josué, já terminamos Juízes. Agora, hoje, nós vamos estudar o livro de Ruth. E o livro de Ruth, ele é interessante, por quê? Porque conta a história de uma mulher que não era judia. Ruth era moabita, era pagã. Mas, por causa da sua sogra, ela acabou se convertendo, né? A gente que fala tão mal aí de sogra, aí, tá vendo? Por causa da sogra, ela acabou se convertendo, por amor à sogra. Então, não é? Eu sei que tem muita piada de sogra, não é? Mas você que tem a sua, quando tem uma sogra boa, entendeu? Então a Ruth acabou casando lá com um judeu, Boaz, e acabou se convertendo à religião da sogra, entendeu? Então nem todas as sogras são ruins, tá bom, gente? Então vamos aí, você que tem sogra, entendeu? Eu não tenho sogra, mas quem tem sogra aí, aproveita, né? Se ela for uma boa sogra, se não for, não é? Você puxa a orelha dela, fala, tá vendo aí? A sogra aqui da Bíblia era boa. Então fala para ela também se converter, tá bom? Então, gente, é um livro pequeno, tá? São 4 capítulos só, mas a história é tão interessante, é tão bonita, que eu penso que a gente pode colocar aqui a história dela, não é? A gente vai lendo e a gente vai comentando, tá? A história de Ruth, que é bastante interessante. Primeiro conta como que era a vida de Ruth com a sogra, né? A sogra dela se chamava Noemi, e essa mulher tinha 2 filhos, tá? Um que era casado com Ruth e uma outra. Então diz aí que no tempo em que os juízes governavam, houve uma fome no país. Naquela época, né, tinha muita fome, desde a época do Gênesis. Lá a gente leu o livro do Gênesis, né? Na época de José do Egito já tinha fome, e na época dos juízes também, né? A fome é uma coisa que sempre houve na história da humanidade, né? Então nessa época havia fome no país, e um homem de Belém de Judá, onde nasceu Jesus,
É a Belém de Judá, lá onde nasceu o próprio Jesus. Foi morar nos campos de Moabe. Olha aí, Moabe não era uma terra de judeus, era terra de pagãos, os moabitas. Era até inimigo dos judeus. Com sua mulher e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malaom e Quelion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegando aos campos de Moabe, ali se estabeleceram. Então, né, a terra deles era ali em Moabe, não era em Jerusalém, ok? Não era em Canaã, onde ficavam as 12 tribos de Israel, ok? Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e esta ficou só com seus 2 filhos. Eles tomaram por esposas mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Permaneceram lá uns 10 anos. Depois morreram também os 2 filhos, e Noemi ficou sozinha, sem filhos e sem marido. Então, com suas noras, preparou-se para voltar para os campos de Moabe, pois ficara sabendo que nos campos de Moabe Deus havia visitado. Então, ela era uma mulher temente a Deus. Tá vendo? Ela acreditava em Deus. Seu povo dando-lhe pão, os judeus. Então Deus estava lá na terra dos judeus, tinha pão, só não tinha aqui na terra dos pagãos, ok? Por quê? Porque Deus abençoava, não é? Então é uma grande lição para nós, né? Lá tinha pão, por quê? Porque Deus estava presente. Não é só aqui, gente, não é só o pão material, não. Aqui nós podemos interpretar como o pão espiritual, a Eucaristia. Tá? Então nós temos que, né, levar o pão material, mas também o pão espiritual. Tá? E Deus também. Jesus veio trazer não só o pão físico, a comida, mas também a Eucaristia. Por isso que ele fala, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então é ele próprio. Tá? Por isso que ele instituiu a Eucaristia. Saiu, pois, com suas noras do lugar onde tinha morado, né, na terra de Moabe, e puseram-se a caminho para voltar à terra de Judá, ou seja, ali em Jerusalém, ok? Noemi disse às suas 2 noras, ide e voltai cada qual para a casa de sua mãe, que o Senhor vos trate com a mesma bondade com que tratastes os que morreram e a mim mesma. Que o Senhor conceda a cada uma de vós encontrar descanso na casa de um marido. Abraçou-as, mas elas choraram em alta voz, dizendo, não, vamos voltar contigo para junto de teu povo. Noemi respondeu, voltai, minhas filhas, porque havereis de vir comigo? Porventura trago ainda em meu seio filhos que possam vir a ser vossos maridos? Voltai, minhas filhas, parti, pois estou velha demais para tornar a casar-me. E mesmo que eu dissesse, ainda existe para mim esperança, esta noite mesmo estarei com meu marido e terei filhos. Esperareis por eles até que crescessem? Renunciareis ao matrimônio? Não, minhas filhas. É grande a minha amargura por vossa causa, pois a mão do Senhor pesa sobre mim. Lembrando, gente, que os judeus achavam que tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Como ela tinha perdido o marido e tinha perdido os filhos, os judeus acreditavam que tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Por isso que ela fala que a mão do Senhor pesou sobre mim. Por quê? Porque ela estava sozinha. Ela já não tinha mais o marido, ela já não tinha mais os filhos. E para o judeu, tudo vinha de Deus, o bem e o mal. Tá? Hoje a gente sabe que Deus não pode fazer o mal. Né? Deus é bom. Jesus disse, só Deus é bom. O mal é por causa do pecado. E a morte é salário do pecado, diz São Paulo. Não é? Então hoje nós temos essa... Né? Hoje nós sabemos disso, mas no Antigo Testamento eles ainda não tinham essa conotação. Outra coisa, por que ela não queria que as noras ficassem com ela? Porque elas queriam que ela arrumasse um casamento. Ela fala aí, comigo vocês não vão arrumar um matrimônio, um casamento. Por quê? Porque a mulher no Antigo Testamento, que era, principalmente que não tinha filhos, era considerada amaldiçoada.
Então ela tinha que arrumar um homem, um marido, né, ou mesmo se casar lá na lei deles, para poder procriar. Entendeu? A mulher que ela não tinha filhos, que era, né, sozinha, ela era considerada amaldiçoada. Por isso que ela fala que é para elas irem e arrumar um marido para elas poderem se casar e ter os filhos, entendeu? Elas choraram novamente em alta voz. Depois, Orfa abraçou a sua sogra e voltou para junto de seu povo. Mas Ruth ficou em sua companhia. Então, olha só que bonito. Então, a outra nora dela foi embora, mas a Ruth ficou. Não abandonou a sogra. Então, agora falando sério, sem brincadeira, quando é uma pessoa, gente, temente a Deus, como é uma pessoa de Deus, independente, né, do grau de parentesco, a gente quer ficar junto. Já reparou isso? Quando é aquela pessoa que te transmite uma paz muito grande, você quer estar com aquela pessoa, diferente daquela pessoa chata, mal-humorada, que só reclama, não é? Eu sou assim, eu falo por mim. Quando eu chego num lugar que a pessoa está reclamando, está mal-humorada, eu fico ali pouco tempo. Agora, quando tem um papo legal, né, quando você vê que aquela pessoa ali é uma pessoa de Deus, realmente, você não quer nem sair. Você fica conversando com aquela pessoa ali. Era assim com o meu avô. Meu falecido avô era assim, a gente passava horas conversando. Pena que eu era muito pequeno e eu não pude conversar com ele de Bíblia. Meu pai falava que ele era um grande entendedor da Bíblia. A gente conversava de outras coisas, ele me contava muitos casos, né, tudo que ele passou, tudo que ele viveu, me contava muitas histórias bonitas. Então, quer dizer, quando a pessoa tem bom papo, quando a pessoa não é aquela pessoa que você gosta de estar presente, você não deixa aquela pessoa. Você só se separa quando aquela pessoa não te traz nada bom. Isso aí, gente, é no casamento, isso aí, tudo na vida é assim. Você só se afasta de uma pessoa quando aquela pessoa não te faz bem. Não é? Você não deve ter raiva nem ódio de ninguém, mas você não é obrigado a conviver se aquela pessoa te faz mal. Entendeu? Agora, quando é aquela pessoa legal, independente da idade, pode ser uma pessoa nova, jovem, mas também pode ser uma pessoa mais velha. É o caso dela aqui. Independente se era sogra ou se não era, mas era uma pessoa de Deus, temente a Deus. Por isso que Ruth não largou ela. A outra preferiu voltar para o seu povo. Ruth ficou ali em companhia dela. Entendeu? Disse-lhe então Noemi: olha, tua cunhada voltou para junto do seu povo e para o seu Deus. Deus aqui com letra minúscula, ou seja, os seus deuses, né? Porque eles adoravam muitos deuses, né? Eram moabitas, pagãos. Volta também com ela, respondeu Ruth. Não insistas comigo para que te deixe, pois para onde fores eu irei também. Olha que bonito. Onde for a tua moradia, será também a minha. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Isso é lindo, né? Isso é muito bonito. É uma pagã, não é? Por causa do testemunho da sogra. Por isso que eu brinquei aqui no começo. Se é uma sogra de Deus, ela pode te levar para Deus. Não é? O seu Deus será o meu Deus. Ou seja, ela largou os deuses pagãos. A outra não. A outra voltou lá para o paganismo. Ela não. Ela falou que agora o seu Deus será o meu Deus. Tá vendo? Por causa do testemunho da sogra. Onde morreres, quero morrer e ser sepultada. Que o Senhor me mande este castigo e acrescente mais este, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Olha que coisa bonita. Ela disse que só a morte a separaria da sogra. Noemi, vendo que Ruth estava firmemente decidida a acompanhá-la, não insistiu mais com ela. Partiram, pois, as duas e chegaram a Belém. Belém, né? A Belém, onde Jesus nasceu. A sua chegada, Belém inteira se alvoroçou, e as mulheres diziam: esta é Noemi. Mas ela respondeu: não me chamais de Noemi, chamai-me de Mara, pois o Senhor me encheu de amargura. Olha, é aquilo que eu falei lá atrás, entendeu? Ela estava amargurada porque ela tinha perdido o marido e os filhos. Parti com as mãos cheias e o Senhor me reconduz de mãos vazias. Por quê? Por causa, né, das perdas que ela tinha. Por que haverias de me chamar de Noemi quando o Senhor se pronunciou contra mim
e o Senhor me afligiu. Foi assim que regressou Noemi, tendo consigo a sua nora Ruth, a moabita, que veio dos campos de Moabe. Chegaram a Belém no começo da colheita da cevada. Então, gente, eu já expliquei, né? Ela estava triste, amargurada, porque ela tinha perdido o marido e os filhos, né? Ainda estava passando fome, porque aquela terra ali estava passando fome, mas por culpa deles mesmos, porque a terra onde Israel estava não tinha fome. Por quê? Porque Deus estava com eles. Então, é aquilo, né? Quem está com Deus não passa fome. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É o Salmo 22. Né? Então, Deus vai providenciar a subsistência do seu povo. E ela estava amargurada, não é? Por mais que ela tivesse fé em Deus, mas era a crença dos judeus. Né? Tanto o bem quanto o mal vinha de Deus. Eles não tinham ainda a compreensão de que Deus não pode fazer o mal. Tá? Então eles ainda não tinham essa compreensão. Aí o que vai acontecer? Ruth vai conhecer um judeu chamado Boz. Aliás, ele vai ficar encantado com ela. Deveria ser uma mulher maravilhosa, muito bonita, né? Porque ele ficou encantado com ela. Vamos ver aqui agora no capítulo 2. Não é? Provavelmente era uma mulher muito bonita. Então Noemi tinha um parente por parte de seu marido, pessoa importante do clã de Elimeleque, cujo nome era Boz. Ruth a moabita disse a Noemi: permite que eu vá ao campo respigar atrás daquele que me acolher favoravelmente, porque estavam passando fome, então ela queria buscar comida para ela e para a sogra. Gente, eu estou na Bíblia de Jerusalém, se você quiser me acompanhar, é a página 386 da Bíblia de Jerusalém, ok? É Ruth capítulo 2, tá bom? Quem quiser me acompanhar. Ela lhe respondeu: vai, minha filha. Ela partiu, pois, e foi respigar no campo atrás dos segadores. Por felicidade entrou ela na parte do campo pertencente a Boaz, do clã de Elimeleque. Né? Para Deus, gente, não existe coincidência. Para Deus existe providência. Tá? O cristão não acredita em coincidência. O cristão não acredita em sorte. Né? Por isso que a gente não deve acreditar em nada disso. Negócio de astrologia, né, essas adivinhações aí, porque o cristão não acredita em nada disso. Não existe destino, entendeu? Não existe destino, tá? O cristão acredita na providência divina, tá? Lembrando que o nosso destino está nas mãos do Senhor, que fez o céu e fez a terra. É o que Deus, para nós, é o céu, a terra prometida. Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade de São Paulo. Tá? Não existe predestinação, nada disso, nem para o céu nem para o inferno. Deus quer que nós vamos para o céu, agora quem vai decidir somos nós. Então não existe destino. Entendeu? Então aqui a providência divina levou Ruth até, né, lá o homem lá com o qual daqui a pouco vai ser seu marido. Naquele momento, Boaz estava chegando de Belém e disse aos segadores: que o Senhor esteja convosco. E eles responderam: que o Senhor te abençoe. Boaz perguntou depois ao seu servo, ao feitor, de quem é esta jovem? E o servo disse: esta jovem é a moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ela pediu: permita-me que eu respigue e recolha entre os feixes de trigo. Veio, pois, e ficou desde a manhã até agora, e ela mal descansou. Então ele viu ali que tinha uma mulher diferente, que ele não tinha visto ainda. É aquilo que eu falei. Provavelmente devia ser uma mulher linda e maravilhosa, não é? Se fosse uma mulher feia, ele não ia perguntar. Estou descontraindo aqui, gente, para a gente poder não ficar aquela coisa assim maçante, não é verdade? Então, como eu gosto muito do Padre Léo, e eu aprendi com ele, claro que eu não sou o Padre Léo, mas é bom de vez em quando a gente fazer umas brincadeiras para não ficar aquela coisa assim muito séria, muito monótona, não é? Mas, ao mesmo tempo que eu estou falando sério, devia ser realmente uma mulher muito bonita, porque chamou a atenção dele. Uma jovem, ele fala aqui, né? Mulher geralmente jovem deve ser muito bonita, né? E as mulheres judias eram belíssimas, né? Aliás, todas as mulheres são belas, né? Então,
ele viu ela e já logo se encantou, já bateu o olho, né? Isso aí vai acontecer com todos os homens de Deus, só que uns para o bem e outros para o mal. Aqui, ela não, vamos dizer, não levou ele para o lado mal, vamos dizer assim, mas a gente vai ver mais para frente aqui que houve homens que, infelizmente, a mulher levou eles para o mau caminho, né? Salomão, o próprio Davi, entendeu? Então a gente vai ver isso mais pra frente. Mas aqui a coitada não tinha culpa de nada. Ela estava lá fazendo o trabalho dela, não é? Recolhendo lá para ela comer e para a sogra, e o homem viu e gostou dela. Então não é culpa dela. Entendeu? Boaz disse a Ruth: estás ouvindo, minha filha? Não vais respigar noutro campo. Não te afastes daqui, mas fica na companhia das minhas criadas. Observa o terreno que os homens estiverem ceifando e vai atrás deles. Acaso não ordenei aos servos para não te molestarem? Então ele já tinha falado, ó, essa mulher aí vocês não mexem não, que essa aí eu estou preparando para mim. Mas, mais uma vez eu estou descontraindo, tá, gente? Então isso aí é o que passa na minha cabeça. Quando eu leio a Bíblia, eu faço assim, eu fico imaginando as cenas, não é? Imagine, você é dono, né? Vê lá aquela mulher bonita, linda e maravilhosa, ele vai falar para os empregados, ó, essa aí você não mexe não, que essa aí eu vou pegar para mim. Não é? Então é o que eu penso, eu faria a mesma coisa, eu não sou bobo, não é? Então ele também devia ter deve ter feito a mesma coisa no caso, né? Quando tiveres sede, vai procurar os cântaros e bebe da água que os servos tiverem buscado. Tá vendo como é que ele tá só cuidando dela, né? Tá esperto. Então Ruth, caindo com o rosto por terra, prostrou-se e disse. Prostrou, gente, em sinal de reverência. Não está adorando ele, né? Em sinal de reverência, porque era como se fosse o patrão dela, não é? Então era um modo dos judeus se prestar reverência ao seu Senhor, não é? Não tá falando nada de adoração nem nada disso. Por isso que a igreja ensina que nem sempre você se prostrar é adoração. Por isso que a igreja faz isso também com os santos. Não para adorar, mas para venerar. Tá vendo? Ruth prostrou diante do patrão dela. Tá vendo? Então Ruth, porque encontrei favor aos teus olhos, de modo que te interessasses por mim, que não passo de uma estrangeira. Então ela percebeu que ele estava interessado nela, não é? A mulher não é boba, ela sabe quando o homem está interessado, não é? Toda mulher sabe. Em resposta, Boaz lhe disse: foi-me contado tudo o que fizestes por tua sogra após a morte do teu marido. Então ela era viúva, Ruth, né? E como deixaste pai e mãe e a tua terra natal para vires morar no meio de um povo que antes não conhecias, nem ontem nem anteontem. Então ele ficou encantado com ela por ela ter largado o próprio povo para ficar com a sogra. Então ele era uma boa pessoa, ele tinha um bom coração. Que o Senhor te retribua o que fizeste e o que recebas uma farta recompensa da parte do Senhor, Deus de Israel. Então ele era judeu, tá vendo? Sob cujas asas vieste buscar refúgio. Olha que coisa linda. Né? Então a gente também deve buscar refúgio no Senhor, no nosso Deus. Né? Então a gente não deve buscar refúgio em nada e nem ninguém que não seja Deus. Deus é o nosso refúgio. Né? Tem vários salmos que falam isso. Deus é meu refúgio e minha fortaleza. Né? E tem muitos salmos que falam sobre isso. Ela respondeu: possa eu ser bem acolhida por ti, meu Senhor. Olha aí, então ela chamava ele de meu Senhor, ao dono dela, ao patrão, né? Ele era patrão, não era dono porque não era marido ainda, mas era patrão. Era o respeito que eles tinham pelos patrões. Por isso que São Paulo fala, né, que nós devemos respeito a toda e qualquer autoridade. Então você tem que respeitar também o seu patrão. Tá? Mesmo que ele não seja um bom patrão, faça a sua parte. Se ele não é um bom patrão, ele vai acertar as contas com Deus, mas você deve respeito. Por isso que São Paulo fala, toda autoridade nós temos que respeitar. Não é só a autoridade divina, não. Deus em primeiro lugar. Mas toda pessoa que tem uma autoridade, nós temos que respeitar. Pai, mãe, patrão, não é? As religiosas mais ainda, os padres, né? Muito mais. Mas também as autoridades civis, os políticos. Ah, mas aquele político não vale nada, mas você não pode ficar falando mal,
Você pode não concordar com alguma coisa que ele faça, e ninguém é obrigado. Mas você não pode ficar denegrindo a imagem do presidente A, B ou C, mesmo que você não goste dele. Tá? Deixa para Deus julgar. Analise ele como presidente. O que ele está fazendo? É bom ou ruim? Agora, se a vida pessoal dele está errada, Deus vai julgá-lo. Não cabe a nós fazer julgamentos. Por isso, quando o Papa recebeu lá o atual presidente, eu fui a favor do Papa. O Papa, gente, ele tem que receber todo mundo. Entendeu? Seja bom, seja mal. O Papa não pode fazer, esse eu vou receber, esse eu não vou. O presidente A, o B, não. O Papa tem que receber todo mundo. Ele é um chefe de Estado. E outra coisa, ele não é só um chefe religioso. Ele também é um chefe de Estado. Então ele não pode fazer seleção de pessoas. Todo mundo que vai procurar ele tem que atender. Entendeu? Então a gente tem que aprender também a respeitar toda e qualquer autoridade, como os judeus faziam, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Pois me confortaste e falaste benignamente a tua serva, embora eu não seja sequer como uma das tuas servas. Na hora da refeição, Boaz disse a Ruth: vem cá, come deste pão e molha teu bocado no vinagre. Ou seja, chamou para jantar com ele. Não é? Então ele já estava de olho nela. Não é? Por isso que eu falei que ele já viu, bateu o olho, gostou, já trouxe. Agora está jantando com ele. Ela sentou-se junto aos segadores e Boaz também fez uma polenta. Chegou até cozinhar para a mulher. Que chique! De grão torrado. Depois de ter comido à vontade, ainda sobrou. E quando ela se levantou para respigar, Boaz ordenou a seus servos: deixai-a respigar também entre os feixes e não a molesteis. Então, como é que ele está cuidando dela? Gente, quem ama, cuida. Desde o namoro, olha aí, ele não era nem casado com ela ainda, já estava cuidando dela. Então, tanto o homem quanto a mulher, quem ama, cuida, né? Tem até aquela música, né? Quando a gente gosta, que a gente cuida. Então, muitos casamentos acabam, por quê? Porque o marido não cuida da mulher, a mulher não cuida do marido. Não é? Então, gente, olha o cuidado, o carinho, não é, que ele tinha com ela. E não era casado ainda, ele estava só de olho nela. Não é? Não a molesteis, e cuidai também que caiam algumas espigas de vossos feixes, e deixai-as para que ela as ajunte, e não as censureis. Para quê? Para que ela possa se alimentar e também levar para a sogra. Não é? Ruth respigou no campo até a tarde, e depois bateu as espigas que tinha colhido, deu quase um por cevado. Ela carregou e voltou para a cidade, e sua sogra viu o que ela tinha recolhido. Ruth tirou e deu o que guardara depois de ter comido à vontade. Perguntou à sua sogra: onde respigaste hoje? Onde trabalhaste? Bendito aquele que por ti se interessou. Ruth contou à sua sogra com que tinha trabalhado, e ela disse: o homem com quem trabalhei hoje chama-se Boaz. Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor, que não cessa de usar de misericórdia para com os vivos e os mortos. E acrescentou: esse homem é nosso parente próximo, é um dos que tem sobre nós direito de resgate. Ruth, a moabita, disse: ele me falou também: fica com meus servos até que terminem toda a colheita. E Noemi respondeu a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, que estejas na companhia de suas servas, pois assim não te maltratarão nem em outro campo. Ou seja, ninguém ia mexer com ela, porque ele já tinha falado que não era para ninguém mexer com ela, porque mulher bonita, o homem, claro que vai mexer. Então, a mulher bonita ali na roça, é como se fosse uma roça. Não é? Então, ele já tinha proibido que mexessem com ela. E ela louvou a Deus por ele ter protegido ela e ter trazido ainda alimento para ela e para a sogra, e para a nora. Assim falou ela no meio das servas de Boaz, respigando até o fim da colheita da cevada e do trigo, e morava com sua sogra. Então, ela morava as duas juntas ali, e ela ia trabalhar ali como se fosse uma roça, não é? Ali do parente da Noemi, que se chamava Boaz, que ficou encantado por ela, a ponto de
vai acabar casando com ela. Nós vamos ver agora no capítulo 3. Noemi, sua sogra, disse-lhe: minha filha, não devo eu buscar-te repouso para que sejas feliz? Então ela queria que ela arrumasse uma pessoa, um casamento, porque ela já se sentia velha, né, sabia que iria morrer, e ela não queria que ela ficasse sozinha, queria que ela arrumasse um marido. Ora, esse Bós, cujas servas estavas, não é nosso parente? Esta noite ele vai joeirar a cevada, lava-te, pois, e perfuma-te. Olha os conselhos da sogra para nós, hein? Então, viva quem tem uma mãe que aconselha a filha. Não é tanto para o bem, não é verdade? Para arrumar um bom casamento. Por isso que você deve ouvir bastante os conselhos da sua mãe. Claro, gente, quem tem que escolher somos nós, lógico. Mas pai e mãe muitas vezes dá bons conselhos para o filho, né? Porque tem mais experiência. Então você deve ouvir os conselhos da mãe. Tá certo que a mãe nunca quer que o filho case, né? Então tá certo, tem isso também. Toda mãe quer o filho debaixo da saia dela. Mas um dia o filho, né, vai ter que casar, vai ter que bater asas, fazer o quê? Então ela falou: perfuma-te, põe o teu manto, que os judeus colocavam, né, lembrando que estamos no costume judaico, e desce a eira, mas não te deixes reconhecer por ele, até que ele tenha acabado de comer e de beber. Quando ele for dormir, observa o lugar em que está deitado, então entra, descobre os seus pés e deita-te, e ele te dirá o que deves fazer. Ruth respondeu: farei tudo o que disseste. Ela desceu e fez tudo o que a sogra lhe havia mandado. Bós comeu, bebeu, e seu coração se alegrou. E ele foi deitar-se junto de um monte de cevada, ou seja, né, que produz a cerveja, né? Devia estar embriagado, no caso. Então ela veio de mansinho, descobriu seus pés e deitou-se. Alta noite o homem estremeceu, voltou-se e viu uma mulher deitada a seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: eu sou Ruth, a tua serva. Estende o teu manto sobre a tua serva, pois tens o direito de resgate. E disse ele: bendito sejas por Deus, minha filha, este teu novo ato de piedade. Excede o primeiro, pois não procuraste jovens, pobres ou ricos. E agora, minha filha, não tenhas medo. Farei tudo quanto disseres, pois toda a população desta cidade sabe que és uma mulher virtuosa. Olha só, então ela não era só bonita por fora, ela era bonita também por dentro. Então, muito mais, gente, do que a beleza. Agora eu vou falar uma coisa aqui muito séria. Até agora eu levei na brincadeira, né? Claro, gente, para descontrair, né? Lembrando que a gente deve levar sempre as coisas de Deus a sério. Mas, para não ficar aquela coisa, né, muito séria, muito monótona, então é bom a gente descontrair. Mas agora eu vou falar uma coisa séria. Muito mais do que a beleza física, tem que ser a beleza espiritual. Olha aqui. Sei que és uma mulher virtuosa, ou seja, tem virtudes. Então você não deve casar, você não deve namorar uma mulher só pela sua beleza física. Claro que a mulher tem que ser bonita. Toda mulher é bonita, mas sim, a mulher tem que se cuidar, ter uma boa aparência, claro. Isso aí, lógico, gente. Isso é muito importante num relacionamento entre homem e mulher. Os dois têm que prezar pela aparência, não só aqui, porque a Bíblia foi escrita num contexto muito machista, que eu já expliquei. Então aqui só fala da mulher, mas o homem também tem que se produzir. Quando vai encontrar com a mulher, tem que se produzir, passar um perfuminho, aquela coisa toda. E a mulher também tem que se cuidar. Agora, muito mais do que a beleza física, é aquilo que a pessoa, as virtudes, aquilo que ela é por dentro. Porque, gente, por mais bonita que uma pessoa seja, a beleza física vai, com o tempo, o corpo vai. Por mais você pode fazer, pode botar silicone, pode fazer plástica, mas não é a mesma coisa. Estou falando da mulher natural, como Deus fez. Estou falando de plástico, estou falando nada disso. As mulheres de plástico aí, tem mulher que já fez tanta plástica que você não consegue nem vê-la direito. Entendeu? Bota silicone demais, então quer dizer, então Deus, eu pelo menos gosto da mulher como Deus fez. Mas essa mulher, com o tempo, ela não vai ficar bonita toda a vida. Então o mais importante é aquilo que ela é, sem deixar de se cuidar. Também não é porque, né, ela vai ficando com uma certa idade também que ela vai desdeixando também. Também não é assim. Então, nem 8 nem 80. Tudo tem que ter um limite.
né? Tudo na vida a gente tem que ter um limite. Então a mulher também tem que se cuidar. Mas o mais importante também é a virtude. O que essa mulher tem de valor, de bom, entender? Então não é só a beleza física. Infelizmente, nós homens, nós nos prendemos mais pela beleza física. A mulher não. A mulher, graças a Deus, ela não tem muito isso, né? Claro, gente, toda regra tem exceção. Mas estou falando assim, na maioria das mulheres, não. A mulher, ela, quando ela gosta do homem mesmo, ela gosta mesmo, entendeu? Por causa realmente do que o homem é. Agora, o homem, ele preza mais pela beleza física, né? Infelizmente, eu estou falando que eu sou homem. Não é? Não que a mulher, que o homem não goste da mulher, né? Das virtudes da mulher. Mas o homem, ele se prende muito pela beleza física. Não é? Infelizmente isso acontece. É um defeito de nós homens. Não é? Nenhum homem gosta de uma mulher desleixada, de uma mulher que não se cuida. Não é? Então, mas, desde que seja dentro de um, né, de um limite, eu acho que as duas coisas são importantes. Tanto o físico quanto o espiritual. Os dois têm que andar junto. Tanto o homem quanto a mulher, os dois têm que andar junto. Tá? Então, eu achei interessante ele falar das virtudes dela. Então, ele não gostou dela só pela beleza, mas também porque ela tinha virtudes. Ora, realmente tenho direito de resgate, mas há um outro parente mais próximo que eu. Passa a noite aqui, e amanhã cedo, se ele quiser exercer o seu direito de resgate sobre ti, está bem, que ele te resgate. Se pelo contrário não quiser te resgatar, eu te resgatarei, juro pela vida do Senhor. Fica deitada até de manhã. Então ele não teve nada com ela, tá vendo? Ele não abusou dela, ele não teve relação com ela, ok? Ele respeitou ela. Isso é o verdadeiro amor. Né? Essa questão do resgate aqui, gente, era uma coisa lá do Antigo Testamento, que eu nem vou me prender a isso, porque isso aí para nós hoje já não vale mais, tá? Claro que se para nós hoje eu nem vou me alongar nisso, ok? E não era só isso também, não é só a mulher também, o escravo também, não é? Ele tinha o resgate lá do seu dono, o dono ele tinha direito, tá bom? Ela ficou deitada a seus pés até de manhã e levantou-se antes que uma pessoa pudesse reconhecê-la e pensou consigo: não convém que se saiba que esta mulher veio a deitar com ele, né? Apesar de não ter acontecido nada, mas quem visse ia falar, ia pensar mal, né? Disse então Bós: estende um manto que te cobre e segura-o. Ela segurou e ele mediu 6 medidas de cevada, que lhe pôs às costas, e ela voltou para a cidade. Quando Ruth chegou à casa de sua sogra, esta lhe perguntou: como estás, minha filha? Ruth contou então tudo o que aquele homem tinha feito por ela e acrescentou: estas 6 medidas de cevada foi ele quem me deu, dizendo-me: não voltarás de mãos vazias para junto de tua sogra. Noemi lhe disse: fica tranquila, minha filha, até saberes como terminará tudo isso. Com certeza este homem não descansará enquanto não resolver hoje mesmo essa questão. Então ela sabia, a sogra sabia, que ele queria ela como mulher, mas ele respeitou, não é? Ele respeitou ela, até que eles vão se casar, aí ele vai tomar ela como mulher. Agora eu quero falar mais uma coisinha aqui, antes da gente ir para o capítulo 4 e encerrar a nossa aula de hoje. Gente, isso aqui, a gente não pode interpretar o Antigo Testamento com a nossa cabeça de hoje. Jamais uma mulher vai fazer isso, deitar na cama de um homem. Aqui não aconteceu nada, entendeu? Mas você que é mulher, mesmo que você esteja interessado num homem, o homem esteja interessado numa mulher, tá? Isso, gente, jamais a gente pode fazer isso, tá? Isso aí, aí você está tentando a Deus, não é? Então, por quê? Porque onde há fumaça, há fogo. Onde a fumaça, há fogo. Então, se a mulher deitar com o homem, com certeza vai acontecer alguma coisa. Ninguém vai deitar do lado de uma mulher e vão ficar ali contando o caso. Não é? Então, cuidado com isso. Então, você que é namorado, você que, né, conheceu a pessoa, então, eu não acho certo esse negócio de morar na casa e dormir na casa do outro, não. Não é casado ainda.
Porque pior ainda, na mesma cama. Tem gente que a própria mãe às vezes bota, né, o namorado para dormir junto com a namorada. Gente, riscou o fósforo, vai pegar fogo. Como dizia o Padre Léo, só se ele não for chegado. Como o Padre Léo dizia. Se o seu namorado deitou com você e ele não fez nada, desconfie dele. Eu não aguentava ele explicar. Mas a gente está brincando, mas é verdade, porque, gente, onde a fumaça, há fogo. Se você bota seu filho deitado com a sua namorada, você não quer que aconteça nada? Aí depois vai chorar. Ah, mas minha filha engravidou, fulano... Claro, tem que engravidar mesmo. Você botou ela para dormir junto com ele. Você acha que eles vão ficar ali o quê? Contando caso um pro outro? Então, gente, não, por isso que eu tô falando. Não vamos entender aqui a atitude de Ruth aqui com a nossa cabeça de hoje. Tá? Claro que ninguém vai fazer isso hoje. Mas aí vai acontecer o casamento deles. Tá? Bós subiu à porta da cidade e sentou-se ali, e eis que passou o parente do qual tinha falado. Disse-lhe Bós: Olá, fulano, chega aqui e assenta-te. O homem se aproximou e sentou-se. Bós convidou 10 homens dentre os anciãos da cidade e disse-lhes: Sentai-vos aqui. E eles sentaram. Então disse ao homem que tinha o direito de resgate: Noemi, aquela que voltou dos campos de Moabe, quer vender a parte do terreno que pertencia a nosso irmão Elimeleque. Resolvi informar-te disso, dizendo-te: adquire-a diante dos que aqui estão sentados e diante dos anciãos do meu povo. Se queres exercer o teu direito de resgate, exerce-o, mas se não o queres, declara-me, para que eu tome conhecimento, pois ninguém mais tem o direito de resgate a não ser tu, e depois de ti, eu. O outro respondeu: sim, eu quero exercer o meu direito. Ele deve ter gelado, né? Eu imagino a cena. Ele queria a mulher, entendeu? Mas, como era o direito do outro, provavelmente o outro era mais velho, né? Porque geralmente era para o irmão mais velho, né? Devia ser o irmão mais velho, no caso aqui, não é? Que tinha o direito, né? E ele chamou lá o pessoal como testemunha, mandou sentar, né? Aí falou para o irmão mais velho: você tem o direito, você vai querer? Se você não tiver o direito, eu vou querer. Mas rezando para ele falar que não, porque ele, na verdade, ele queria a mulher, entendeu? Ele queria a Ruth. Mas na hora que o homem falou que queria, ele deve ter gelado. Imagina a situação do cara, entendeu? Sim, eu quero exercer o meu direito. Mas Bós disse: no dia em que adquires esse campo da mão de Noemi, estarás adquirindo também Ruth, a moabita, a mulher daquele que morreu, para perpetuar o nome do morto sobre o seu patrimônio. Então respondeu o que tinha direito ao resgate: assim não posso exercer o meu direito, pois não quero prejudicar o meu patrimônio. Podes exercer o meu direito de resgate, pois eu não posso fazê-lo. Olha que interessante. Ora, antigamente era costume em Israel, em caso de resgate ou de herança, para validar o negócio, um tirar a sandália e entregá-la a outro. Era esse o modo de testemunhar em Israel. E disse então Bós àquele que tinha o direito de resgate: adquire-a para ti, e tirou a sandália. Bós disse aos anciãos e todo o povo: sois testemunha hoje de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque e tudo que pertencia a Malaom e a Quelion, os filhos da Noemi. Ao mesmo tempo, adquiro por mulher Ruth, a moabita, viúva de Malom, para perpetuar o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome do falecido não desapareça do meio de seus irmãos nem da porta de sua cidade. Disso sois testemunhas hoje. E todo o povo que se achava junto à porta, bem como os anciãos, responderam: nós somos testemunhas. Que o Senhor tome essa mulher que entra em tua casa, semelhante a Raquel e a Lia, que formaram a casa de Israel.
torna-te poderoso em Éfrata, ou seja, Belém, adquire um nome em Belém. A Raquel e a Lia são as duas mulheres de Jacó, que Jacó tinha herdado lá do sogro dele, Labão, não é? Raquel, que era mãe de José e Benjamim, e Lia, que também deu vários filhos a Jacó. Jacó tinha muitas mulheres, né? Mas essas duas eram as principais, e a que ele amava era Raquel. E que graças à posteridade que o Senhor te vai dar desta jovem, a tua casa será semelhante à de Farés, que Tamar deu à luz para Judá. Assim Boz desposou Jute, ou seja, casou com ela, que se tornou sua esposa, uniu-se a ela, e o Senhor deu a Ruth a graça de conceber, e ela deu à luz um filho. Tá vendo? Então, para os judeus, era bênção de Deus ter filho. Tá vendo? O Senhor deu a Ruth a graça de conceber. Então, gente, ter filho é bênção de Deus, é graça. Ah, eu quero ter filho. Não. Filho é bênção, é graça de Deus. Por isso que muita gente tenta e não consegue. Entendeu? Então, gente, filho é bênção. Você que é mãe, você deve agradecer muito a Deus, porque Deus te deu uma graça que poucos têm, gerar uma vida. Tá? As mulheres disseram então a Noemi: bendito seja o Senhor, que não te deixou sem alguém para te resgatar, que o seu nome seja célebre em Israel. Ele será para ti um consolador e um apoio na tua velhice, pois quem o gerou é a tua nora que te ama, que para ti vale mais do que 7 filhos. Olha que coisa linda. A nora era para a sogra muito mais do que 7 filhos se ela tivesse. Olha que coisa linda. O que é uma pessoa de Deus, o que é uma pessoa que tem o temor de Deus, tá vendo? E Noemi, tomando o menino, não é? Colocou-a no colo e serviu-lhe de ama. As vizinhas deram-lhe um nome, dizendo: nasceu um filho a Noemi, e chamaram-no de Obed. Foi ele o pai de Jessé, o pai do rei Davi. Olha que coisa bonita. Por isso que é da descendência de Cristo. Tá? Davi, né, é o rei, né? Por isso que Jesus é filho de Davi, porque é da descendência de Davi. Então, o filho de Ruth e Boz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, Davi Salomão, até chegar em Cristo. Entendeu? Por isso que a genealogia de Jesus lá em Mateus 1 cita Ruth, que não era judia, era moabita. Eis a posteridade de Farés. Aí aqui, Farés gerou, né, já falei que isso aqui nós não precisamos ler, gente, porque isso aí tem serventia para nós, que gerou fulano, que gerou Bertano, isso aí nós podemos pular, tá? Versículo 21. Salmão gerou Boz, Boz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Por isso que eu falei, tá? Por isso que Jesus é filho de Davi, da descendência de Davi, ok? Então, gente, esse livro de Ruth é maravilhoso. Por isso que eu li ele todo aqui, porque ele é pequenininho, 4 capítulos só, deu pra gente ler aqui rapidinho. Então, gente, só para encerrar, o Boz, ele foi perseverante. Ou seja, ele, desde o primeiro momento que ele viu a Ruth, ele apaixonou por ela e ele não desistiu enquanto ele não casou com ela. Não é? Até lá o homem que tinha o direito, né? Não sabemos por que o homem não quis exercer lá o direito, e o Boz deve ter, que bom, né? O homem lá não quis exercer o seu direito, e eles fizeram lá um juramento, era o costume deles, tirar a sandália como testemunho, tinha as testemunhas lá, os anciãos, que eram como testemunha, não é? Os anciãos para nós hoje são o quê? Os sacerdotes, por isso que os casamentos... Interessante. Por quê? Por que os anciãos ali eram testemunhas? Porque no casamento, na igreja, quem são os anciãos? São os padres. Eles ali estão como testemunha. Por quê? Quem se casa são os noivos. O homem e a mulher que se casa. O padre ali é só testemunha ali de Deus e da igreja. Inclusive, não tem nem padrinho. Tá? Isso aí nós vamos explicar quando for estudar os sacramentos. Ali não tem padrinho, ali tem testemunhas, porque o casamento são os noivos que se ministram. Então, vem lá do Antigo Testamento. Então, eles chamaram lá as testemunhas e o Boz acabou casando com Ruth. Imagina, né, quando ele casou com Ruth, ele falava, até que enfim,
agora sim posso dizer que essa mulher é minha. Isso aí, gente, agora falando sério, a perseverança de uma pessoa, não é? Quer dizer, ele amava ela, gostou, amou ela, não cansou enquanto não casou com ela. E eu já vi muitos casos disso, de pessoas que se conheceram lá na infância, começaram com uma boa amizade e depois se casaram e são muito felizes. Por exemplo, Roberto Carlos, quando ele conheceu a última mulher dele, a Maria Rita, ele conheceu ela criança, não é? Ela esperou, ele casou com ela e foram felizes aí até a morte dela. É um exemplo, é mais ou menos como aconteceu aqui com a Ruth e o Boaz. Então, você que, né, que já conheceu uma pessoa, que já está conversando com ela, mantenha uma amizade. Às vezes um amor pode nascer de uma grande amizade. Então, você que às vezes, né, tem uma amizade aí com uma mulher, a mulher com um homem, né, mantenha essa amizade. Quem sabe um dia vocês podem chegar até o matrimônio, ser muito felizes, né? Isso aí acontece muito. É uma coisa muito bonita, não é? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, não é? Na próxima aula da Sagrada Escritura, nós vamos então começar no livro de Samuel, tá? O nosso próximo livro, terminamos Ruth, né? Ruth é pequenininho, graças a Deus. Na próxima aula de estudo bíblico, nós vamos começar o livro de Samuel, que é bastante grande, são 2 capítulos, perdão, 2 livros, não é? Então vai gastar bastante tempo aí, nós vamos bastante tempo aí, porque é muito grande, mas tem muita coisa importante para a gente ver, né? Fala do profeta Samuel, fala do rei Saul, do próprio rei Davi. Então nós vamos, se Deus quiser, com a graça de Deus, nós vamos passar aí pelos 2 livros do profeta, né, Samuel, tá bom? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.